Olá, turminha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suiane e hoje nós vamos ter aula de filosofia. Mas antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu quero falar para vocês que hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro 1. Nós vamos estudar na aula de hoje e na próxima aula nós vamos finalizar e aí sim nós iremos começar o nosso novo livro, tá certo? E o nosso assunto é um bom argumento. O que é? Neste capítulo, nós vamos ver qual é o caminho para demonstrar se nós concordamos ou discordamos de alguém ou de algo. Nós vamos ver ideias de argumentos e possibilidades de persuasão. E também nós vamos conhecer o que são falácias. Neste capítulo, você vai aprender sobre o que é um bom argumento para que você pense melhor antes de concordar ou discordar de algo. Quando isso acontece, que você concorda ou discorda de algo, você precisa ter bons argumentos. E aí, como você se sente quando precisa escolher um bom argumento para concordar ou discordar? Alguém já chegou para você e falou assim: mas por que você não concorda comigo? E aí, o que você respondeu? Como que você explicou o seu argumento? Quando você concorda com o que alguém disse, existe um porquê, não é verdade? O fato de concordarmos com isso significa que nós temos um motivo para isso. E a mesma coisa acontece quando nós discordamos de alguém. Pensar nas razões pelas quais você tem uma opinião também é importante para você refletir sobre o mundo e sobre as coisas que você está descobrindo. Então agora nós vamos fazer uma atividade bem legal. Presta sua atenção. Agora nós vamos para o mão na massa. Observe atentamente essa imagem e reflita. Qual dos dois caminhos você escolheria e por quê? No ponto 2, você vai anotar sua resposta. E aí, será que esse é um bom argumento? Você já parou para pensar se de fato essas são boas razões para você fazer essa escolha? Agora nós vamos fazer uma atividade bem legal na página 304. Com essa mesma imagem que vocês viram, escolher um caminho e colocar os motivos de vocês. E aí, você vai ver com as pessoas da sua casa, vai mostrar a figura para elas, perguntar qual o caminho que elas iriam escolher e vai ver o porquê. Depois disso, vocês vão poder discutir com ética, respeito e honestidade sobre os pontos de vista. Você precisa ver se o seu argumento está bem fundamentado. Depois, anote nesse espaço quais foram os argumentos favoráveis e desfavoráveis à sua escolha. Você vai ver que na sua casa as pessoas são diferentes, com opiniões diferentes e que mesmo assim você tem que respeitar elas. E ainda você vai ver que cada um tem o seu argumento. E quando o argumento não é tão bom assim? O que acontece nesses casos é que o argumento pode ser desconstruído a qualquer momento. Um questionamento, uma pergunta pedindo uma explicação melhor, já pode deixá-lo sem saída. Esses argumentos muitas vezes têm uma estrutura muito parecida e elas são conhecidas como falácias lógicas. Mas antes de falarmos sobre falácias, nós precisamos saber o seu significado. Falácia significa qualidade ou caráter de falaz. E o que é falaz? Falaz é aquele que engana, fraudulento, enganoso, ilusório e falacioso. E olha, elas não têm muito sentido e também não estão muito bem fundamentadas. Então você precisa ficar ligado. Para você evitar esse tipo de argumento como razão ou motivo para a sua opinião, nós vamos estudar sobre essas falácias lógicas. Você vai poder praticar bastante e não cair nessa armadilha. Argumento pelo recurso à força. A pessoa faz ameaças ou intimidações para convencer o outro a aceitar sua opinião. Não é nada legal quando alguém tenta nos convencer de uma coisa, fazendo com que sintamos medo ou nos sintamos reprimidos. Argumento contra o homem. É quando alguém reage agressivamente à opinião de uma pessoa que está falando, em vez de discordar respeitosamente dela. Isso acontece quando alguém diz que a opinião do outro não é boa porque ele tem uma cor de pele ou uma religião diferente. Em vez de discordar do argumento, ataca-se a própria pessoa. Argumento por apelo à ignorância.
Nesse caso, dizem que uma opinião é falsa só porque não conseguiram provar que ela é verdadeira. Você acha isso justo? Dizer que algo é mentira só porque não tem certeza que é verdade? Argumento por apelo à piedade. É quando alguém tenta comover a pessoa com quem está conversando, em vez de apresentar argumentos consistentes. O que você acha disso? Você acha que convencer alguém por pena é uma boa forma de convencimento? E aí, ficou fácil de entender? Então a gente vai fazer mais uma atividade. Na página 305, nós temos uma realidade aumentada com várias frases de falácias lógicas. Agora eu quero que você vá lá e teste seus conhecimentos se realmente você entendeu o que são falácias. A melhor forma de aprender é praticando. E aí, você aprendeu o que é falácia? Certo! Então eu espero que vocês tenham aprendido muito na nossa aula de filosofia e na próxima aula nós vamos concluir esse capítulo, tá certo? Então é isso. Tchau e até a próxima aula!